Olá, pessoal, boa noite. Já estamos aqui ao vivo no nosso Web na Bolsa. Boa noite, mais uma quinta-feira, Olá, hein, Alex? Rosane. Boa noite, Taylor, Quinta-feira tudo aqui em Portugal é bom? feriado, né? Hoje Boa noite. feriado. E Alex, Olá, vai olhando Taylor, boa aí. noite. Tudo O As bem? pessoal pessoas já estão. está entrando aqui, já está entrando, já tem bastante gente aqui na nossa live. Eu Que confesso que legal, eu que estou legal. muito empolgado com essa nossa live, tá? E tem muita coisa que a gente vai conversar aí, muita coisa bacana, que eu estou curioso e muita gente está curiosa também que vai perguntar aqui pra gente. Vamos lá. Então, podemos começar, né? Olá, pessoal, mais Vamos uma começar vez, então. super boa noite. Mais uma quinta-feira de informação, de educação. A gente preza muito isso, Taylor. Preza isso muito. Eu acho, mais uma vez, eu sempre reitero, eu acho que só informação, educação, disseminar conhecimento é que ajuda. Meu nome é Rosane Marques, eu sou CEO e fundadora da IT Recruiter, sempre acompanhada aí do meu grande parceiro, Alex Seles, fundador da RP1 Academy. Então, junto todas as quintas-feiras, nós temos o prazer de trazer profissionais de tecnologia para compartilhar suas valiosas experiências com a comunidade. Nossa ideia é criar um espaço enriquecedor, onde a gente consegue trocar aí conhecimento, fazer networking, disseminar, falar sobre insights, ideias. Então, agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês e esperamos que aproveitem ao máximo o que está para vir deste evento de hoje. Alex, quebra o gelo aí, apresenta o Maravilha. Taylor, por favor. Maravilha. Então, em nosso webinar, nós juntamos as mentes mais brilhantes, né? Que elas estão fora da curva, fora do tempo e, quem sabe, até fora da Terra, né? Então, convidamos profissionais de tecnologia para compartilhar um pouco conosco as suas experiências, suas visões futurísticas e para preparar-se para uma jornada emocionante, né? Rumo ao universo da inovação e da tecnologia, onde exploraremos o futuro que nos reserva, né? Então, como é que podemos nos moldar, né? E quais são as oportunidades que a gente pode ter para nos inspirar, né? Com os verdadeiros visionários de TI. Então a gente convida essas pessoas para estar aqui compartilhando do seu conhecimento e, claro, né? A gente criando um network. A ideia aqui é que criar assim, uma sessão repleta de conhecimento, como eu comentei. Nós temos aí um convidado super especial hoje, o Taylor Moraes. Então, neste webinar, nós vamos explorar o tema de transformação digital e tecnologias disruptivas. Então, é um assunto super moderno, super interessante, tudo isso que aconteceu com a pandemia, né? Então, nós vamos discutir essas tendências, moldando o futuro dos negócios, como as organizações podem se adaptar e inovar em meio a essa revolução tecnológica. Então, mais uma vez, super bem-vindo a todos. Conta Eu um pouquinho para a gente confesso sobre o que Talor. Eu confesso que eu não conhecia ele, né? E aí eu conversando com o João Gabriel, o Matuto Programador, eu falei assim, cara, eu preciso de uma referência, uma pessoa boa, igual você. E depois ele foi me deu a referência do Toyolo, eu descobri que ele tem muita coisa, muito conteúdo, né? Muito conhecimento. E eu falei, cara, a gente precisa trazer ele urgente, né? Então a gente ligou para ele, a gente tentou ver uma agenda, ele como é CTPO de uma empresa, então de tecnologia, tentar encaixar o tempo dele foi um pouco difícil, mas ele, Alex, vamos dar um jeitinho, vamos levar um pouco do conhecimento para a turma de tecnologia. Então vamos lá. O Teló é da época da internet de escada, né? Aquela internet lá, ou daquela época do disquete, né? Interessante que eu estava conversando com um colega meu e o filho dele falou assim: tio, isso aí é o ícone de impressora em 3D que foi impressa? Não, isso aqui é um disquete, né? Então, interessante, né? Então, assim, o Teolô, ele, com mais de 2 décadas, né, de atuação em TI, ele é um profissional apaixonado por tecnologia, incluindo funções em grandes empresas de tecnologia, como a IU Seguros, Itaú Unibank, RD, entre outras. Ele possui experiência em diversas áreas de tecnologia, arquitetura, engenharia, desenvolvimento, governança e operações, em múltiplos ambientes de infraestrutura, seja tradicional, on-prime, private, public cloud, entregando valor end-to-end. Além disso, ele é palestrante e participante de diversos eventos de inovação em 2014 e 2015, com participação em 4 hackathons. Espera aí que eu cansei de tanto falar, é muita coisa, tá? Mas não acabou ainda não. Ele venceu 2 dessas edições, tá?
Além disso, ele é coach, ele é speaker, ele é writer, ele é mentor. Sua trajetória abrange passagens em empresas, trazendo um currículo inspirador. Cara, eu cansei de tanto falar. É muita coisa boa aí que dá para a gente explorar hoje no nosso webinar. Legal, legal, Alex. Taylor, eu sempre digo que eu gosto sempre de começar pelo começo, né? Então, deixando aí você falar, vamos começar pelo começo. Conta para a gente exatamente o que significa transformação digital e qual é o seu impacto nas empresas e na sociedade em geral. Então, a palavra agora é sua. Bora lá, obrigado, Rosane, obrigado, Alex, pela introdução. Sinal que já entrega a idade, né? Tanta coisa aí colecionada ao longo do tempo, mas é isso. Bom, prazer, gente, galera que está aí ao vivo. Acho que falar de tecnologia, principalmente nos tempos recentes, hoje é muito comum, né? A gente fala de tecnologia porque virou uma extensão dos nossos dias, né? Mas não era comum, não era o nosso dia a dia há 10 ou 20 anos atrás, quando muitos aqui que a gente começou nessa carreira, né? E a transformação digital, se a gente parar para pensar, na verdade, ela veio ao longo do tempo, ela continua ao longo desse tempo e ela não vai parar, né? Tem uma frase, né, até de um conteúdo que eu fiz, está no meu canal do YouTube, né, sobre transformação digital em bancos, de 2018, que a transformação digital é a mudança organizacional para que a gente continue a criar valor para clientes e manter-se ativa no mundo digital. Então, o que aconteceu com muitas empresas ao longo das décadas e com muitos negócios? Muitas empresas, elas não se transformaram, elas não se evoluíram. E o impacto de uma empresa, o impacto de uma estrutura é sempre trazer uma geração de valor para as pessoas. No final do dia, qualquer tipo de organização, seja ali para trazer um retorno financeiro, seja para fazer um serviço, ela vai estar conectada, entregando algo de valor, algo de contato para melhorar as vidas das pessoas. Essa é a missão das empresas, essa é a missão do que é a economia e tudo que gira aí o mundo. E a transformação digital, ela passa por um estágio, por uma fase de que as empresas precisam se manter vivas, as empresas precisam se manter ativas. E como é que elas se mantêm viva e ativa com pessoas que não estão mais da época que elas foram inventadas? Ou seja, a gente não vai ter o mesmo cliente de uma empresa centenária de 100 anos aqui comprando. Empresa de 150 anos, eu não tenho mais o mesmo cliente que estava lá no meu ano 1, no meu ano 5, no ano 10. Como é que eu consigo permanecer vivo, entregar um valor para uma sociedade que é contínua, para uma vida que ela continua, para gerações futuras, e como que isso de verdade retorna aí de valor para o futuro, né? Então, a transformação digital, ela acontece nos pequenos movimentos da percepção do dia a dia. Você olhar para dentro da sua empresa e principalmente conhecer o cliente, né? Tem uma escritora chamada Maria Espínola, de Portugal, por coincidência, que ela fala também que a transformação digital está num foco de você ter a empresa, o cliente, a gestão que você faz dos seus recursos e a concorrência. No miolo disso aqui, na intersecção disso aqui, você vai encontrar a tal da transformação digital. Porque se você não enxerga os seus clientes e você não sabe o que ele busca, você não consegue melhorar. Se a concorrência não vem aqui para te provocar, para que você seja cada vez melhor e você seja melhor para você mesmo, para que você não perca esse espaço, você também não vai encontrar esse spotlight. É justamente onde está o foco aí dessa transformação. Então, a transformação digital é tão simples quanto a gente, como empresa, como sociedade, continuar rentável, continuar entregando valor para os clientes, para o seu ecossistema, sem perder o lance de manter toda a parte de continuidade do seu serviço. E hoje, que é o mundo digital.
né? O mundo analógico, e durante muito tempo na tecnologia, houve ali uma comparação, né, do mundo analógico com o digital. Se a gente for lembrar aqui, as primeiras versões do iPhone, né, você tinha lá o padrão, né, de UX, né, talvez o Alex me corrija se estiver falando besteira, você tinha o conceito do esquemorfismo, né, das coisas do mundo real que vão para o digital. Então, o telefone era um telefone de real, daquele de gancho. A agenda era aquela de papel, né? E toda essa questão de você ter um mundo analógico e que precisou ser representado de alguma forma digitalmente. Talvez passou aqui pelos nossos olhos, mas essa fase já passou. A gente já não tem mais tudo no nosso mundo digital, o mesmo caderninho de telefone, o mesmo telefonia, o mesmo modelo do analógico. Exatamente. Exatamente, ótima referência, Alex. Então, o que Não me acontece? faça pensar, esse livro é muito bom. Fala Exato. disso. Então, isso, na verdade, houve essa transformação. Só que foi uma transformação muito mais rápida do que... Não estou falando de 100 anos aqui, a gente está falando aqui de um período de 10 anos ou menos, né? Que a gente teve aqui uma baita transformação. Então, assim, para as empresas, para negócio, para a sociedade, o grande lance é manter-se ativo, entregando valor para as pessoas no mundo digital. E aí vem uma série de desafios e de transformações que vai tocar em pessoas, cultura e tudo mais. Isso que ele falou, a gente falou no nosso bootcamp de UX Starter, né? Na qual a gente falava a importância do X, né? Ou seja, você ajuda a melhorar a experiência do usuário, do utilizador com seus produtos e serviços, aumentando a satisfação do seu cliente. Com isso, você aumenta o seu market share. Foi o que aconteceu com a Netflix, quando substituiu as Blockbuster, o LinkedIn, quando substituiu o site de emprego, né? Quando a gente procurava emprego lá nos jornais, né? Catálogos de jornais, né? Impresso, YouTube, os canais de TV, o Spotify, os CDs físicos, a gente ia na locadora, né? Locar CD, né? Isso porque o CD, porque antes do CD ainda tinha fita cassete que você tinha que rebobinar, senão você tinha que pagar a multa, né? Aí você tem o Instagram, que substitui o álbum de fotos, o WhatsApp, o SMS, o Uber, o táxi, Airbnb, hotéis, o iFood, os deliveries, restaurante. Então essa parte de UX, sentir a dor do cliente, né? E transformar aquela dor numa oportunidade, ele sempre falou o tempo todo aí, oportunidade, negócio, cliente, né? Eu sou apaixonado por essa área de produto, essa área de transformação digital. Isso é muito bom a gente ver uma pessoa com nível, né, de head trazendo para a gente a visão gerencial, porque a gente tem a visão mais operacional e tática, e quando a gente tem uma visão já estratégica, né, de um, inclusive, queria até falar que hoje o Taiolo, essa semana, ele foi promovido a CPTO, que é chefe de produto e tecnologia, né? É Chief Product and Technology Office, né? Ele era CTO hoje, agora CTO, era CTO, agora CPTO, né? Então, parabenizar aí, né? Ele agora não só está com tecnologia, mas está com produto, abrangendo o X, entre outras coisas, né? Então, a gente está com a pessoa certa para compartilhar o conhecimento aqui com todos de tecnologia. Então, com base nisso, eu queria que você trouxesse para a gente aqui alguns exemplos de tecnologias disruptivas que têm revolucionado os setores tradicionais ou setores em geral. Boa. Uma coisa boa dessa transformação, né, toda, foi a aproximação e a simplificação das tecnologias no meio cotidiano, nas pessoas, né? E aí vamos voltar aqui no passado. Talvez vocês fizeram o tal curso de microinformática lá atrás, né? Que era aquele pacote básico do MS-DOS, ou do Windows, e do Word, do Lotus e do Excel, que era aquela coisa que, nossa, é o contato com um negócio chamado computador, né? E isso, ao longo dessas décadas, já não é mais um item que você se forma. É tão natural quanto as casas têm os computadores, as crianças têm acesso ao celular, e tudo isso aproximou essa tecnologia, aproximou essa simplicidade de você trazer o que é o contexto tecnológico para uma massificação, né, para uma maior quantidade de pessoas. E quando isso acontece, mais pessoas têm acesso a algo, né? No caso aqui a tecnologia, com mais pessoas acesso,
a inteligência coletiva, né? A inovação por colaboração. E aí a gente tem hoje uma série de tecnologias e que não necessariamente está ligada somente a computador, que vem de vários setores, né? Da indústria, que vem de setores da própria medicina, e a gente tem uma série de itens aqui que consegue ajudar. Um exemplo de um setor que se transformou ao longo do tempo e que hoje, sem isso, não teria escala. O setor de logística. Se você para observar ali um depósito, um galpão de fulfillment, né, uma estrutura ali de uma Amazon ou de um Mercado Livre, por exemplo, aqui no Brasil, na América Latina, você vê ali a quantidade de equipamentos, né, de tecnologias como leitores de laser, chips em esteiras para trazer comandos aí conectados com IoT, para trazer o tracking do produto. Você tem robôs, né, que aí estão ali movimentando cargas entre as baias, fazendo preenchimento de cubagem de caminhões e toda a cadeia de logística externa. E é uma coisa, assim, incrível. Com certeza, a gente não conseguiria ter a velocidade de entrega dos produtos hoje de uma compra lá na China, aqui do outro lado do mundo, numa velocidade que a gente tem hoje, se essas tecnologias não tivessem chego aí. E o legal é que muitas dessas tecnologias só foram chegando nesses setores, nesse segmento, porque outras tecnologias, outras facilidades foi se aproximando do público comum, das pessoas do dia a dia e trazendo ideias e coisas novas vão surgindo, né? E estruturas interessante aqui. Outra tecnologia exponencial que a gente tem e que é explorado, de certa forma, por dois grandes players, é a parte de reconhecimento de voz, reconhecimento de áudio. A gente não usa 5% de uma Alexa, potencial de uma Alexa. A gente não usa 5% de um Google Speaker ou então de uma Siri. E é uma tecnologia que ela está já aqui no nosso dia a dia. Assim, né? A gente já tem no nosso celular, a gente já tem na nossa casa. Pareceu uma coisa de ciborgue, se você falasse isso aqui nos anos 2000, 90, e tá tão simples quanto você fazer uma pergunta e ter uma resposta. Interessante que outro dia eu estava conversando com minha esposa, vamos pedir uma pizza, a gente conversando, de repente, quando eu abri o telemóvel, tinha lá uma propaganda de uma pizza. Aí eu fiz uma brincadeira, né? Falei assim, vamos fazer uma viagem para o Algarve, questão de minutos, tinha lá passagem para o Algarve. Eu não sei se foi o meu iPhone que estava captando tudo e utilizando o Big Data lá para fazer a propaganda, ou se foi coincidência, né? Mas esse tipo de tecnologia de comando de voz realmente é algo fascinante. E você vê, é algo que ela está tão penetrada no nosso dia a dia aqui que a gente às vezes... claro, eu não posso deixar de falar do nosso chat GPT, que é o hype do momento, é a última tecnologia que está aqui em todos os níveis, né? Desde o alto escalão até o desenvolvedor que está ali buscando a melhor solução de produtividade de código, né? Mas antes de falar do hype, do que está na topo da onda agora, tem muita coisa que foi feita de inovação e que acelerou a visão de produtividade humana, de cadeia de valor, de entrega de resultados aqui e facilidades. No final do dia, trazer facilidades. Então, não existe, metaforicamente falando, eu estava aqui fazendo a questão do cursinho de informática e tudo mais, você não vai ter o curso da Alexa, você não vai ter o curso do chat GPT, porque isso já virou o nosso DNA, a tal transformação já faz parte da gente. Se a gente for parar para pensar, no que seria o ciborgue, o que a gente imaginava lá nos anos 70, anos 80, o que seria o ciborgue, é o robô que ia andar pela rua, que ia fazer as coisas sozinho, era a Rose lá dos Jetsons, né? Gente, o ciborgue somos nós, a gente acorda com o celular na mão, nossa rotina de dia está ali, a previsão do tempo, o carro que a gente pede, a comida que a gente pede, a comunicação que a gente faz, a gente anota o remédio que a gente toma, a gente conversa com as pessoas, a gente dorme, inclusive trocou o despertador e o rádio relógio pelo celular, virou extensão do nosso corpo. Ele está tão enraizado nos nossos dias, culturalmente, né, que é um ponto muito importante, que isso já passamos dessa fase.
essa é a tal da inovação e da tal da absorção de algo que é, que é de cultura, né? Então, são essas coisas das tecnologias disruptivas que a gente tem que prestar atenção. É claro que um chat GPT que veio aqui para trazer, e que bom que ele veio para trazer para o hype, trazer para o, como buzzword chegou, mas trazer para o hype, porque ele também está aproximando agora pessoas que não tinham contato nenhum, que não tinham um pingo de ideia do que era ou machine learning, inteligência artificial, rede neural, que agora tem uma interface mais fácil de ter contato com isso. Aqui que é o grande ganho dessas coisas. Você não vai ter um cursinho para mexer no seu celular. Ninguém tem um curso para mexer no iPhone ou no Android. Você não tem isso, mas aproximou, naturalizou. Então, quando essas tecnologias disruptivas vão chegando e vão sendo absorvidas, aí a gente vê bastante entrega de valor pela frente. Bem legal. Outro dia eu fui na casa do meu sobrinho, que mora aqui no Porto também, e conversando com ele, ele tem 7 Alexas no apartamento. Tudo bem que ele tem um apartamento que ele é comprido, são acho que 4 andares de apartamento, 7 Alexas. Mas ele vai passando de lado e ele fala, Alexa, liga a luz, Alexa, desliga a luz, Alexa, abre a porta, Alexa, fecha a porta. Assim, eu acho um pouquinho, né, no caso dele, um pouquinho over, mas... E ele está ali, ele faz tudo, ela faz tudo. Ele manda ela ligar o forno, ela manda ligar a luz, baixar ar-condicionado. As Alexas fazem tudo. Taylor, sabe, super interessante. Eu sei que você já falou um pouco sobre, né, como as empresas podem abraçar a transformação digital para se manterem competitivas. Dá alguns exemplos para a gente de como assim, as empresas conseguem abraçar, como elas nem podem, né? Como elas devem abraçar a transformação digital para se manterem competitivas no mercado. Não, bom ponto. Assim, as empresas têm que olhar para dentro de casa e também para fora de casa, principalmente quando a gente fala aqui de inovação. Acho que tudo começa num ponto a gente discutir a inovação na essência. Então, a inovação, e eu tenho uma visão muito simplista para a inovação, sei que alguns às vezes nem concordam com esse meu ponto, mas é que assim, para mim a inovação ela tem que acontecer no dia a dia. A inovação ela tem que ser simples, a inovação não depende de tecnologia. A tecnologia, porventura, acelera entrega um monte de itens inovadores. Mas ela acontece numa mudança de processo, na eliminação de um processo, na revisão de algo. É uma coisa que tem que ser o DNA e tem que ser estimulado para que a gente consiga ter essa visão de dia a dia e a gente consiga ter essa inovação de uma forma aberta. Uma coisa que confunde muito a cabeça das pessoas é que, assim, a inovação é quando a gente faz alguma coisa que nunca ninguém fez. Não, isso chama invenção. Invenção é você trazer uma coisa para o mundo que nunca ninguém fez e isso está cada dia mais difícil de ser feito. Né? Eu vou chegar na transformação digital. A inovação ela vem atualizando e complementando alguma coisa que alguém inventou. E faz muito tempo que a gente não inventa uma coisa do zero. Tudo já existe no mundo e tudo vem sendo aí transformado. A criatividade é justamente o ponto que existe na nossa mente para canalizar uma ação para entregar alguma coisa chamada inovação. E aí a inovação é conseguir justamente colocar em prática essa ideia original que alguém inventou, alimentado pela criatividade e, de novo, novas funcionalidades para impactar as vidas das pessoas. E aonde que isso aqui a gente tem um olhar estratégico, pensando principalmente numa visão maior de organização de empresa para chegar na transformação digital. Se você não tem um ambiente liberto, que incentiva, se você não tem algo que te promove essa criatividade e essa exerção do que é a criatividade com inovação, você não vai ter um processo de transformação digital na sua empresa. Você pode buscar um processo de transformação digital trazendo ou uma consultoria, uma equipe de fora, alguém que vem aqui, faça aquele one shot, entregue as maiores ferramentas e os melhores produtos e os melhores frameworks do mercado para fazer a inovação. Muito difícil que isso seja perene, muito difícil que isso seja continuado se você não tiver uma mudança cultural nas pessoas. Então a gente tem exemplos de várias empresas que fizeram inovação e que fizeram coisas gigantes
e que não atualizaram a sua cultura, não atualizaram o seu mindset e ficaram pelo caminho. O mais emblemático e grande clichê é a própria Kodak, né? Que está ali, foi lá, inventou a máquina digital e aí depois não apostou nela mesma. E matou os seus próprios pessoas que tiveram a ideia genial de uma invenção. De verdade, de uma invenção. E não alimentou aquilo, ficou preso a um resultado de presente, sem imaginar um futuro, e aí deu no que deu. Kodak está viva, tá, gente? Não morreu, não. Eles estão aí no segmento de impressão, de papéis especiais e tudo mais, mas perderam o time de ter, talvez, ser o líder de mercado, né, das lentes digitais. Eu não digo nem câmera, porque câmera também hoje é nichado, mas ser das lentes digitais. Essa foi uma empresa que, exemplo de transformação digital, que ela poderia ter feito isso lá atrás só olhando para dentro. Tudo que ela tinha estava dentro de casa. Então, esse é um exemplo de algo que não deu certo do ponto de vista de transformação digital. Do ponto de vista que deu certo, a gente tem algumas empresas que apostaram em modelos híbridos, ou de negócio, ou modelos híbridos. É um exemplo aqui do Brasil, que eu sempre uso nessas visões, é a própria Magalu. Né? Você pega a Magalu, uma empresa tradicional, de varejo, com suas lojas espalhadas em todos os locais. Teve uma ideia de fazer o tal de retirar produtos lá na porta da loja, você compra em qualquer lugar e retira em qualquer lugar. Tão simples quanto ajustar uma cadeia de logística, ela criou um conceito do phygital. E aí a pessoa podia comprar pelo digital, tirar na loja, experimentar na loja, pedir pelo digital, e isso de uma forma que manteve uma empresa que era tradicional, tão quanto as outras de varejo do mercado, que nascem, crescem e morrem e fecham, mas ela apostou em tecnologia, apostou numa visão de... Tem o Luiza Labs, uma iniciativa ali para falar de inovações dentro do segmento e tudo mais. Então, ela conseguiu aplicar algo que ela tinha como uma rede, uma cadeia de lojas, num conceito conectado com o digital. Ela não inventou a logística, mas ela transformou no sentido de trazer a experiência da internet para dentro de uma loja. Ela fez ali a primeira experiência de phygital. E com isso ela continuou seguindo, e hoje ela tem a sua representatividade digital e tudo mais, mas esse é um lance que ela abriu uma clareira e que serviu de exemplo para muitas aí. E, de novo, ela olhou para dentro de casa. Ela entendeu o que ela tinha, apostou nessa transformação, apostou nas tecnologias que foram complementando e suprindo esse negócio, e aí ela tem aí os seus resultados e está em pé como hoje. Então, assim, a transformação digital nas empresas, ela vai passar, ela vai continuar se essa cultura organizacional tiver esse mindset que é algo que é infinito. Vai ter que olhar todo dia, vai ter que incentivar todo dia, ter criatividade, buscar simplicidade, buscar ser eficiente, feedback de cliente, feedback loop, cliente, dentro. Isso é uma coisa que não para. E aí só assim que você de verdade mantém-se vivo, como no começo das conversas aqui. Para uma empresa chegar centenária hoje, ela não é opcional, ela não estar digital. E digital para dentro também, não só digital para fora. A gente fala muito de exemplos, né? Que ou já é um aplicativo, ou já é um bem de consumo digital, mas tem toda uma cadeia de uma empresa, do que é ser uma empresa digital, é nascer com mindset digital, né? De processos que não existem. Por exemplo, na empresa que eu estou hoje, né, que é a Use Seguros, a primeira insurtech da América Latina, eu sempre conto esse caso. Nós somos uma seguradora de auto, de carro, de casa, de vida. A gente tem uma impressora nessa empresa. Uma impressora, na empresa inteira. A impressora trabalha mais ou menos umas 3 vezes por mês. Esse é o lance de você ser digital. Você imaginar que uma seguradora só tem uma impressora, tá de brincadeira. Porque eu fiz o seguro, tem um papel, você alterou a sua pólice, você recebe um cartãozinho lá pelo correio na sua casa, assina aqui, carimba ali. O digital também é para dentro, tem esse lance da transformação. A minha cabeça aqui está explodindo o que você está falando, está explodindo, porque tudo que você falou, não sei se o Rosane lembra, mas no bootcamp que a gente teve do UX Starter, a gente falou disso tudo, a gente falou da Kodak, a gente falou, né, que a transformação digital é um processo contínuo que envolve a mudança de mentalidade. É só ir lá no nosso slide, lá, acho que é slide 22, 23, alguma coisa, que mudança de mentalidade na empresa para aproveitar as oportunidades de tecnologia, melhorando a eficiência e otimizando os processos. Ou seja, se eu tinha as informações lá no meu data center, eu agora estou na cloud, estou na nuvem. Então, se você começou a falar, começou a me dar
déjà vu, ou me relembrar as nossas aulas, né? E quando você começou a falar assim, qual é o propósito, a gente precisa atender, né, o que o mercado precisa, eu lembrei logo dos next billion users, né? Que são os próximos usuários, utilizadores que vão ter acesso à internet. Lembrando que a gente está saindo da geração Z, entrando na geração Alpha, que é a geração Z que já nasceu já na tecnologia. Existe lá atrás uns milenários que somos nós, tem uns baby boomers que anteriormente, ou seja, são pessoas que viram a internet nascer, e existe esse público que já nasceu com a internet, e o público mais novo agora, que tudo que ele vai fazer na internet, se a empresa não tiver na transformação digital, foi bem claro que você falou, a transformação digital não vai ser um diferencial, é uma ferramenta que ela precisa ter, né? Como você falou, o iPhone, eu não preciso ensinar a pessoa a mexer no iPhone, ela tem que saber mexer no iPhone, né? Muito, 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 muito assim, para mim, minha cabeça está explodindo. Já começaram a fazer algumas perguntas aqui, mas o pessoal que está perguntando, vai perguntar no finalzinho aqui do nosso enquete, tá? Mas eu queria, assim, com base no que você falou, assim, quais seriam os maiores desafios que as organizações enfrentam para poder implementar essa transformação digital e fazer girar a chave, né? Fazer esse change mind, né? Esse mindset. Quais seriam os maiores desafios? De verdade, não é tecnologia. É difícil falar isso, mas não é. E a gente ainda está preso que a transformação digital ela é a tecnologia. Tirei do data center, fui para a cloud, coloquei um aplicativo na loja, né? Fiz um site novo. Não está aí. A maior dificuldade das empresas é o lance da cultura mesmo. É o lance de entender o nosso modelo de trabalho, design organizacional das empresas, né? O paradigma dos silos, né? Das lideranças compartilhadas, né? Você ter ali uma visão de responsabilidade por contexto, né? Muitas vezes você tem hoje uma gestão menos hierarquizada e você tem uma visão de liderança situacional, e que onde as pessoas estão ali sendo líder de pequenos grupos, né? Aí seja squad, seja time, seja células e o nome que a gente tiver, mas isso é a questão de você ir mudando esse mindset e aonde você dá essa liberdade criativa de uma forma onde você vai tendo evolução no mindset dessas lideranças. A chave da liderança é outro papel fundamental na transformação digital. Assim, e a mudar as cabeças que estão nas lideranças é outra chave que tem que ser virada, e ela tem que ser top-down, bottom-up. E o mais difícil é fazer o top-down mudar, muitas vezes, né? E por vários motivos, né? Estrutura de empresa, estrutura hierárquica, acionistas, tempo de casa, enfim, aonde você tem ali, de fato, uma dificuldade natural do processo. Até que um ciclo se encerre e uma era se encerre para que uma nova cultura seja instituída, às vezes passa 30 anos, 20 anos e uma empresa não se transformou, porque aquele que estava contratou um espelho dele que vai ficar por mais 5 anos, que contrata outro que é espelho dele que fica por mais 15 e por mais 10, essa cultura perpetua, né? Então, a grande dificuldade das empresas hoje, de fato, é ter esse espírito de inovação, de transformação, aceitar que as coisas não serão mais como antes, né? Que os clientes mudaram, né? A gente hoje tem concorrência para tudo. Quase nada é unânime nesse mundo. Quase nada é unânime nesse mundo. Todo mundo vai ter concorrente. E o cliente, cada vez mais, tem um poder de escolha. Tem o poder de estar na mão dele, de novo, usando o celular como nossa extensão de corpo, de ter esse contato, de ter essa facilidade de buscar alternativas. E se as empresas não tiverem essa mudança, essa adaptabilidade na sua cultura, nos seus departamentos, no seu design org, elas sofrem porque elas não vão conseguir superar a próxima fase, essa nova geração de consumidores que estão chegando aí, né, no mundo. Então, e é claro que você só mudar a cultura e não trazer o que vem como tecnologias, não resolve. Mas você só mudar a tecnologia e manter a mesma cultura, também não resolve. Né? É uma ação dupla, mas o que eu tenho por experiência é que é muito mais difícil
cabeças antigas aceitarem uma visão nova de modelo de trabalho de gestão do que uma tecnologia nova ser aceita por uma pessoa antiga. A pessoa antiga, ela até aceita a tecnologia nova, ela até gosta, ela se diverte. Mas será que as pessoas novas e a cabeça nova, ela vai ajudar a transformar o seu negócio, vai chegar nesse próximo step, nessa próxima fase da tua empresa? Então, assim, a cultura bem de longe é a parte mais difícil da transformação. Tecnologia vai vir a reboque, tecnologia não para, ela muda o tempo todo e tem que ter gente antenada, olhando, né, buscando coisas consistentes, sem ter aventureiros, mas você tem que evoluir e ir para acompanhar aí a perenidade do negócio. Não tem muito jeito. Taylor, você estava falando lá da Magazine Luiza, e aí me remeteu a Heloísa Helena, né? Tive o prazer de ver algumas palestras dela, né? Uma pessoa, né? Uma mulher realmente fenomenal. E eu sei que você até falou, então, já sobre esse papel da liderança na condução. Aprofunda mais um pouquinho, qual é essa importância desse papel, dessa liderança? E quando a gente fala liderança, não fala provavelmente não só de uma Heloísa Helena, mas todo uma equipe por trás dela. O quanto que é importante, assim, por exemplo, o exemplo da pessoa, exemplo, eu digo, o que ela faz, como ela faz. Aprofunda só um pouquinho nessa importância desse papel da liderança. Não, ótimo. Tem uma coisa que a gente ainda se confunde bastante, e tudo bem, é uma nova fase, que é liderança versus gestor, né? Tem uma mudança bem grande aí nessa visão. É que todo gestor tem que ser líder, mas nem todo líder é gestor. Tem uma diferença aqui nessa frase, a gente tem como um mantra da liderança que liderança é magnetismo. Sabe assim, o líder tem que atrair, né, pessoas, o líder tem que atrair a boa cultura, o mindset, tem que atrair a diversidade, e diversidade de pensamento, diversidade de propósito, para que isso seja um ambiente não heterogêneo. Quem faz tudo igual sempre vai chegar no mesmo resultado sempre, frase clássica. Então, essa liderança ela tem que ser um magnetismo. E se ela também não tiver essa visão, o magnetismo, se a gente pensar em dois ímãs, né? Se ela não atrai, se ela está de um jeito errado, ela faz a inversão do polo. Tenta encostar dois ímãs do polo mesmo. Ele faz isso aqui, ó. Ele faz uma força para ficar longe e não para atrair. Então, a liderança ela tem que ser esse magnetismo justamente para atrair, para mudar isso, né? E o líder, para ser um bom líder, ele tem que ter coragem, ele tem que ter criatividade, ele tem que, hoje, que é muito falado, vulnerabilidade, ele tem que assumir seus erros, ele tem que corrigir os erros, mas de uma forma que seja orientadora e não de uma forma somente punitiva. Então, o papel da liderança na transformação é muito aquém de você ter um chefe atualizado, um chefe bem estudado, ter um chefe que vai fazer ali alguma coisa baseado só no método ou olhando só algo que foi prescrito. A liderança ela vai muito aquém de um jeito, um espírito de ser, né? E aí que vem nesse paradigma das novas empresas eu aceito de verdade uma liderança? Exemplos vividos ao longo do mundo. Aquela pessoa que gerou o dado daquele reporte com um número milionário, ela nem sempre é a pessoa que responde por aquele número milionário. Mas se você ouvi-la, ela vai trazer talvez algumas informações que você, sendo responsável, você não fazia a ideia de como chegou naquilo. E aceitar que uma pessoa que é uma líder, talvez, não da cadeira maior ou menor que a sua, e que tenha a informação, isso é uma visão de que você muda o seu mindset, de como você aceita essa visão evolutiva, né? Então, a liderança, ela tem uma questão que ela tem que ser transformadora, né? E por isso que em qualquer papel de empresas que estão buscando a transformação, seja digital, seja cultural, transformação em geral, ela tem que apostar num novo estilo de liderança, uma nova forma de pensar e principalmente de resolver problemas. O líder, ele veio ao mundo para resolver problema.
E não estou falando de gestor, estou falando de líder. A liderança é a que tem em todos os grupos. No esporte você tem líder, na dança você tem líder. É aquela pessoa que está ali, tem aquela monte de gente em volta ali, que está ali orientando, que está explicando e que literalmente está resolvendo algum problema de alguém. Está resolvendo algum problema, né? E o líder ele tem que ter esse espírito de criar propósito, de engajar as pessoas, por que elas estão ali, para que elas estão fazendo aquilo. Tem o lance do empoderamento, né, que as pessoas empoderadas geram mais resultados, né? Isso aí é a pessoa ser mais responsável por aquilo, aquela palavra que não tem em português, que é o ownership, que é aquela de você ser de fato ali responsável pelo teu resultado do que você faz, né? E ela ter esse senso de responsabilização e de fato contribuir para algo que vai deixar ali um legado. O líder ele passa também, ele não pode ser eterno. O líder tem que ser tão bom quanto a se tornar obsoleto, no sentido que ele deixa uma marca e ele evolui para um outro estágio. E até aceitar que ele vai ser obsoleto naquele estágio é uma dificuldade dos liderantes mais antigos, né? Ele fica enraizado, fazer sempre do mesmo jeito, porque sempre funcionou, trouxe sempre o mesmo resultado, eu nunca falhei fazendo assim, né? Então, essa questão, para mim, é uma questão fundamental. Em empresas que estão se transformando, olhem os seus líderes. Seus líderes vão espelhar as suas entregas do futuro. Seus líderes têm que enxergar alguma coisa que você não está vendo aqui ainda e que seu cliente está pedindo lá na ponta. Muito bom. Você estava falando sobre as tecnologias, né? E a questão do mercado, eu começo a pensar, né? Eu acho que é o que todo mundo pensa. Como é que essas tecnologias disruptivas podem afetar o emprego e o mercado de trabalho? Eu lembro, quando era criança, existia a função de datilógrafo, né? As pessoas ficavam usando máquina de datilografia, inclusive há 1 ano, 2 anos atrás, quando estava no Brasil, eu fui num departamento público que eles usavam datilografia para colocar um cheque, emitir um cheque, né? Achei interessante aquilo, né? Existia a função de datilógrafo, né? Eu queria saber como é que essas tecnologias disruptivas afetam o emprego e o mercado de trabalho, com a sua visão. De novo, é a transformação do mundo, né? Se a gente for pensar mais para trás, existia o papel da telefonista, né? Que ficava ali trocando os fios para fazer uma ligação na outra, né? E aí veio um negócio chamado central de comutadora, analógica, que matou o trabalho das telefonistas, que ficavam ali ouvindo alguém, você quer falar com quem, puxando um cabinho e ligando no outro, né? A tecnologia que foi mudando. E a datilógrafo é um exemplo, né? O datilógrafo ainda ele virou digitador, né? Durante um tempo, né? Foi uma transição ali e que esse ainda o digitador, né? Muito menos do que antes, mas se ele se evoluiu ao longo desse tempo, ele tem ali até uma certa vida ainda, empregabilidade em alguma coisa. Agora, uma coisa que a gente tem que prestar atenção nessa parte das tecnologias disruptivas, de tomar o emprego das pessoas, né, que é algo que a gente parece duro, parece frio, mas não é. Será que o emprego que a gente está trabalhando hoje é o que a gente deveria estar fazendo? Vamos pensar assim, cada vez mais o mundo urbano, né, vou tirar aqui questão do setor rural e tudo mais, que também evoluiu muito, não dá para negar. Cada vez mais o mundo urbano, o trabalho é intelectual. Sim, a gente trabalha aqui com aspecto intelectual. Eu entrego valor baseado naquilo que eu penso, não necessariamente daquilo que eu produzo com os meus braços, com as minhas mãos aqui, entregando manufatura. A maioria do trabalho é o pensar, é o responder, é o resolver problema e tudo mais. As tecnologias disruptivas, que assustam quem faz um trabalho mais operacional, intelectual, as pessoas têm que começar a olhar de um lado do que elas me aceleram para fazer principalmente os famosos tarefeiros. Que eu consigo usar dessas tecnologias mais novas, né? E aí o ChatGPT é uma, a tecnologia do OpenAI é uma, que acaba sendo bem citado nesse exemplo. Se o OpenAI ele vai tomar a minha tarefa, se ele vai tomar o meu dia a dia, eu não devia ter medo dele tomar meu dia a dia, eu devia ter medo
de não saber trabalhar com ele. Nesse caso, na verdade, as pessoas têm que aprender a fazer a pergunta e não saber a resposta, porque a resposta ele vai ter. As pessoas estão preparadas e sabem fazer a pergunta, porque na hora que as pessoas souberem com a tecnologia dessa ajuda a trazer uma resposta, ela diminui o trabalho de uma tarefa. E se ela diminuir um trabalho de uma tarefa que é repetitivo, que é contínuo, ela vai ter mais tempo, muito provavelmente, para fazer outras tarefas intelectuais, outras atividades de cunho intelecto que vão levar para outro estágio, seja da empresa, seja até no desenvolvimento das pessoas. Então, não pode ter medo da tecnologia. As pessoas têm que ter sempre como aliados para deixar essas tecnologias fazerem aquilo que é chato, que é repetitivo, que pode ser com margem de erro, e aí isso acabar ajudando ela em produtividade no dia a dia. O exemplo do ChatGPT é né, que vai resolver tudo, vai matar a profissão de advocacia, vai tirar a função de quem responde ali os chats, tem um chatbot, tem uma série de coisas. Não é tudo assim. A humanização dessas tecnologias vai levar um tempinho ainda. Pode ser rápido, mais rápido do que foi algumas outras tecnologias, mas a humanização vai depender desse treinamento, vai depender dessas pessoas. Quem está ativo e pensando nisso vai ter uma empregabilidade e tem que usar isso como aliado, para que eu tire do meu dia a dia aquilo que eu não gosto de fazer, eu consigo fazer uma coisa mais nobre, né? Algo intelectual mais interessante, né? Eu dei o exemplo da cadeia de logística, é a mesma coisa. Com certeza, uma quantidade de pessoas que trabalhavam num galpão de logística, carregando caixa baixo para cima, fazendo cubagem, montagem de uma estrutura, é menor do que era, sei lá, de hoje, do que era 50 anos atrás, né? E muitas tecnologias suportam hoje uma logística dessa, né? Seja um robô, seja uma empilhadeira, seja uma configuração de estruturação de pallets para entregar o produto ordenado num caminhão X ou Y/Z. E também foi tecnologia que passou por lá e também, entre aspas, tirou o emprego de quem somente carregava a caixa. Então, não ter medo das tecnologias e sempre ter como aliada para aproveitar e a gente ter cada vez mais trabalhos operacionais intelectuais mais nobres para a gente nos dias a dia. Bem interessante a sua visão, Taylor, bem interessante mesmo. Vamos pensar pelo lado mais negro, né? O outro lado de tudo isso. Quais seriam, na sua visão, as implicações éticas, né? Se existem, né, dessa transformação digital e das tecnologias disruptivas. Existe esse lado? Existe, e é o medo da Skynet, né, lá do filme do Exterminador do Futuro. As máquinas vão dominar o mundo, começa a cyberguerra e tudo mais. Não existe. A gente tem as máquinas que ajudam a trazer produtividade, conectividade como pessoas, mas nós temos que ter o controle dela, no sentido de que a gente que criou, a gente que treinou, e a gente tem que saber até como que ela vai se comportar a partir dessas informações. Segmentos que são regulados, bancários, financeiros, serviços e afins, tem uma preocupação enorme com essa questão de dados, de privacidade e de como essas informações estão sendo utilizadas. E não só por uma visão estratégica de que o privilégio dessa informação vai me deixar mais ou menos bem financeiramente, mas a proteção das pessoas, o que você expõe das pessoas a partir de ou dados não consentidos ou da combinação de informações que te levem a respostas que não necessariamente é a verdadeira pergunta, associando combinações, associando estruturas de algoritmos que vão te trazer uma resposta que você acredita que é a verdade e que de fato não era uma verdade, porque foi a combinação de composições de respostas. Então tem um lado que tem que ser olhado, tem que ser observado. Obviamente, as coisas vão evoluindo nesse caminho e vão sendo cada vez mais, os pactos de confiança vão ficando, né? Então, cada vez mais que a gente delega uma atividade, delega uma tarefa para um pool de segurança, a nossa barra de medo de utilização de tecnologia também sobe, né?
Então, e a gente vai superando isso. No setor farmacêutico, eu até brinco, né? Assim, tem lá os remédios que ficam fora do balcão. A gente chama de OTC. Você tem uma dor de cabeça leve, você tem a segurança de ir lá e pegar lá um comprimido X, tomar e acreditar que aquilo vai te deixar sem dor de cabeça por um dia, por uma hora, para aquele momento ali. Você confia que aquele comprimido, daquela dosagem, vem lá escrito, tome um comprimido a cada 8 horas, e você toma aquilo sem passar no médico. Houve uma confiança de ter a utilização desse medicamento. Por que daqui mais alguns anos eu não confio o diagnóstico 100% da doença num chat? Agora, como que a gente vai transitar entre a confiança que a gente tem em uma medicação, em algo que foi testado, validado e provado ao longo de séculos, como que a gente vai ter essa informação sendo utilizada de forma boa para trazer essa evolução para a gente, essa confiança num próximo estágio de ser humano? Então, assim, por isso que a gente tem que observar de perto, porque a manipulação e a isenção, a idoneidade dessas informações sejam preservadas, né? Então, é um ponto que tem que ser levado a sério. A gente, para usar informações em conjunto, em grupo, tem que ter responsabilidade. E as informações, geralmente, informações das empresas não são delas, são dos clientes. Então, tudo isso tem que fazer aqui um ciclo de evolução, de experimentação e tudo mais. Então, respondendo, sim, tem que ter preocupação, sim, tem que ter essa regulação, né, para que a gente consiga ter a confiança de verdade no que essa evolução vai trazer para a gente aí ao longo do tempo. Bem interessante, eu acho que, assim, eu tinha assim, mais um monte de perguntas aqui na minha cabeça, Alex, mas a gente está chegando aí a quase uma hora, vamos abrir aí para algumas perguntas, porque senão só fica a gente fazendo perguntas para o Taylor. Vamos abrir lá. Aí. O que você tem alguém Pessoal, aí? quem quiser perguntar, esse é o momento, tá? Pode perguntar aqui no chat, eu vou ler algumas perguntas. Ó, tem aqui a Ellen, ela fala muito boa reflexão, Taylor, como você enxerga o futuro para esses avanços, no sentido para onde estamos indo, né? Se não for para a Skynet, né? Para onde estamos indo? Olha, o caminho sem volta é um caminho hiperconectado. A gente falou, assim, de forma futurística, né? Fala-se muito do IoT, né? Da integração das máquinas com as pessoas. E o melhor IoT que a gente tem hoje de experiência, hoje talvez seja os speakers, né? Que é o que a gente tem aqui, que ele deu o exemplo da Alexa aqui, do Google, enfim. Que é o que a gente tem aqui mais próximo de um device multiconectado que ajuda. Mas tem uma série de coisas que a gente ainda não evoluiu e que está numa visão de absorção aqui, sabe? Eu fiquei muito impressionado, de verdade, quando eu vi o Vision, o óculos da Apple. Eu também. Fiquei muito impressionado. Tudo bem que é um protótipo que já está, né, anunciado para ser daquele jeito, daqui a um ano, né? Tem desafios para caramba, como o da bateria e tudo mais. Mas é um negócio que, para futuro, se de fato pegar mesmo aquilo ali, vai dar uma chacoalhada no nosso comportamento. Vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Google Glass, né, no passado. Inclusive, né? Hoje você faz alguns concursos ou cursos ou provas online, o próprio vídeo vai facilitar a sua vida e isso pode entrar na questão de ética, entre outras coisas. Então vai quebrar mesmo, quer dizer, vai dar uma sacudida no mercado, sem sombra de dúvida. Exato. E veja que, assim, você sabe que uma das maiores dificuldades da disrupção na inovação é a adoção de um novo hardware. Gente, isso é a coisa mais difícil que tem. Porque imagina, você compra um dispositivo, você investe no negócio, e daqui a pouco aquele negócio fica obsoleto, não serve mais para nada. O único bem que se adaptou ao ser humano e que foi absorvido foi o celular, até agora, o smartphone. Porque nem o tablet é unânime. Nem o tablet, né? Assim, que as pessoas têm e usam no seu dia a dia. O Vision, na verdade, o que ele está querendo fazer? Ele também não é inventado pela Apple, mas ele está querendo chegar do quê? No multiconectado. Trazer a melhor experiência para o cliente multiconectado com um device que pretende trazer uma experiência única.
Então, assim, é uma grande aposta aqui para esse futuro, né? Então, e o IoT, que eu vou insistir nessa tecla, que eu acho que a gente explora muito pouco ainda, né? Ele é simples, é fácil, tem bastante coisa espalhada por aí, mas ainda não é funcional, não foi absorvido pela grande massa como útil. Tem alguns nichos, né, algumas pessoas que experimentam, gostam, põem aquele chip de NFC, né, a pessoa entra no carro, já abre a playlist, sai tocando música, abre a fechadura da casa, né, com um chip de NFC implantado na pele, faz uma função aqui e acolá, mas ainda é uma coisa ainda muito primitiva. Mas a gente não teve aquela coisa que a gente sempre falou, a geladeira que faz a compra, que repõe comida, que sabe do prazo de validade, do lixo que a gente joga, que vai identificar o tipo de material orgânico, que vai separar para a gente, do fogão que vai fazer a comida. A gente não chegou nisso aqui ainda, né? E só essa combinação, só essa exploração desse contexto de IoT que vai talvez chegar aqui nessa evolução humana, se é que a gente quer isso também, né, gente? É uma questão aí de comportamento e adoção cultural, né? Acho que não sei se eu respondi, mas para o futuro a palavra é hiperconectado. E isso é o que vai ser cada vez mais. Aí tem 2 comentários aqui da Ellen, né, sobre a transformação digital dentro da empresa, o impacto do NPS é gigantesco. Aí ela fala, existe uma pesquisa feita pelo Luciano Santos que fala do gestor, né, que é um dos topos do motivo da insatisfação. Olha, ele tem um livro muito bom chamado Seja Egoísta da Sua Carreira. Um livro muito bom, é best-seller. É um livro que... Porque uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas falam, eu sou head, eu sou gestor, eu sou gerente, eu sou chefe, eu sou engenheiro. Você está no cargo. O problema é que quando às vezes você é demitido daquele cargo, você se frustra porque você acha que sua vida é o seu cargo, mas você tem a sua vida pessoal e você precisa investir no seu cargo e não na sua carreira e não no seu cargo. E esse livro ele fala justamente isso: invista na sua carreira, seja egoísta da sua carreira e não do seu cargo, porque a sua carreira você pode ser um gestor, pode ser um head, você pode ser um desenvolvedor, pode ser o que for. É muito bom e muito bom esse comentário aqui, Ellen. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Só tem comentário da Ellen, da Mônica. A Ellen pergunta de novo, Taylor, você falou sobre clima nas empresas. Como você faz para que no seu dia a dia estejam todos unidos com o mesmo sentimento? Bom ponto. Não é fácil. Demagogia falar que tá tudo bem para todo mundo todo dia. As pessoas são diferentes, têm vidas diferentes, têm experiências diferentes, sentimentos diferentes. Então, assim, eu acordo de um jeito, vocês acordam de outro, e isso vai ser refletido no nosso primeira reunião do dia. E então, assim, o clima e toda a gestão ela tem que estar muito alinhada a um propósito. Se a empresa tem claro o seu propósito, se ela tem de forma simples o seu propósito, as pessoas entendem por que elas estão ali, já é um bom sinal de saber, de ter um clima mais amistoso, um clima mais, pelo menos todo mundo remando junto. Não, não é todo mundo concordando sempre com tudo, mas pelo menos olhando para um lado que acreditamos que temos que ir para lá. Se chegar lá é pelo caminho A ou B, são as divergências do crescimento de qualquer empresa. Mas o caminho é lá. Nós vamos chegar lá daquele lugar juntos. Eu quero esse caminho para cá. Não, mas eu quero ir para lá. Não, mas beleza, vamos chegar lá juntos. Acho que esse aqui é o grande lance, o propósito. O segundo é a comunicação. A comunicação, falando de liderança em especial, comunicação é a única coisa que pode começar e acabar uma guerra. É o comando de uma comunicação que começa e termina uma guerra. Então, assim, é o papel fundamental, gente, dos líderes ter uma boa comunicação simples, fácil, direta, objetiva. Isso tem que ser. E aí você também vai trazer um clima onde quanto mais as pessoas se comunicam, mais elas se interagem, menos vieses elas criam, menos cabeças imaginando o que algo está acontecendo e é imaginário. Então, a comunicação é um segundo ponto aqui de você ter, para ter ali uma cultura e ter um clima muito bom. E terceiro, ligado ainda à comunicação, mas é o reverso, né? Que é ouvir. Né? A comunicação não é só falar, é você ter
mecanismos de escutas, né, na sua empresa, mecanismos reais, né, que sejam verdadeiros, sigilosos, que sejam propositivos, onde as pessoas sintam uma segurança psicológica de falar como elas sentem, do que elas esperam dessa empresa e o que as empresas vão fazer, o que os seus líderes e acionistas e pessoas da gestão vai fazer quando receber essa informação. Então, isso gera aqui uma tríade de um clima que as pessoas vão querer ficar ou não na sua estrutura, na sua empresa, no seu negócio. Tá? Então, é o propósito, a comunicação e a escuta. Acredito muito nisso. Tem mais 2 perguntas. A Mônica fala, será que as empresas estão se adequando para essa evolução? Eu acho que eu posso até responder. Quem precisa e sabe da necessidade está, né? Quem não está é porque ainda não percebeu que a empresa pode se afundar. Então, a transformação digital é algo, como o Taylor falou mais cedo, né? Que ninguém vai te ensinar a mexer no iPhone. Você tem que saber mexer no iPhone. E a última pergunta é da Ellen aqui, para a gente encerrar. Quais conselhos você daria para quem quer se destacar dentro da transformação digital? Eu não sei se seria para a pessoa, para o gestor, ou seria para a empresa a pergunta, mas você pode responder de forma genérica aí. Tá bom. Vale para os dois. Tem que ser propositivo. O destaque vai vir para quem traz a melhor proposta, quem traz a melhor opção, quem traz, às vezes, aquilo que ninguém quer trazer, que vem trazer o incômodo, aquele que ouve o cliente, aquele que ouve o cliente interno e externo, aquele que tem ali a proposição de estar resolvendo problemas, que vai gerar valor, vai gerar lucro, vai gerar resultado, vai gerar climas harmoniosos. De novo, isso aí é atitude de líder, né? Não de gestor. De fato, buscar isso, sabe? De ser propositivo, de trazer nessa fala aquilo que não concorda ou aquilo que espera, né? Então, nunca vi ninguém falhar nessa missão de liderança ou mesmo de carreira, que não necessariamente precisa ser um líder, mas de carreira, aquele que genuinamente quis resolver alguma coisa para a empresa, ou que veio trazer algo que, de fato, tinha valor conectado com o negócio, que tinha ali um olhar do cliente. O mundo é muito barulhento ultimamente. A gente tem muito ruído na nossa mente. O mundo tem muita coisa, né? O tal do hiperconectado que vai ser assim, gente. E vai ser daí para mais. E a gente tem que saber ter esses filtros desses nós e trazer para resolver problemas das coisas. Então, ser propositivo, ser alinhado aqui é um bom caminho para todo mundo. Para o líder é fundamental, não pode ver sem, para quem está na cadeira de liderança, é buscar a sua ascensão aí e o seu desenvolvimento e resolver problemas. Uau, Taylor, assim, sem palavras, bem legal, bem interessante, e assim, gostei de algumas palavras que você usou, simples, de simplicidade, assim, muitíssimo obrigada. Eu acho que, assim, a melhor palavra é o agradecimento. Muito obrigada mesmo. Foi, assim, enriquecedor essa nossa conversa hoje, Alex. Então, né? Então chegamos ao final dessa incrível jornada. Agradecemos a todos os terráqueos aqui da CMIDOS que se uniram a nós aqui nesse webinar das galáxias, onde contamos com a ilustre presença de Taylor Moraes. Esperamos que tenham se divertido tanto quanto aprendido, né? Aprendi bastante aqui, e que continuem explorando os confins do conhecimento tecnológico. Até a próxima aventura, onde a curiosidade nos levará a novos horizontes além das estrelas. Forte abraço, pessoal. Muito obrigada, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Mais. Tchau, obrigada.